Olá, tudo bem com vocês? Bom, chegamos em mais uma aula do nosso módulo Produção e Prática, como gerenciar e otimizar a UAM. E agora nós vamos falar sobre gestão operacional e controle em tempo real. Vou me apresentar novamente, eu sou Camila Oliveira, nutricionista, coordenadora deste MBA. Aqui começamos a olhar a produção, como ela acontece, minuto a minuto. O objetivo deste módulo é acompanhar produção em tempo real, controlar perdas e sobras, usar indicadores de produtividade e rendimento. Quando a gente fala em acompanhamento da produção, vou fazer uma pergunta para vocês. O que é gestão em tempo real, né? Então, gestão em tempo real é estar presente, acompanhar, corrigir e garantir que nada saia do controle. Papel do nutricionista, do gestor, do gerente, do técnico em nutrição, da pessoa responsável na linha de produção. Observar pontos críticos, orientar a equipe, garantir fluxo contínuo. Exemplo prático: cozinheiro atrasa. O que a gente vai fazer? Redistribuir a tarefa. Qual que é o resultado que nós vamos ter com isso? Serviço no horário. Gente, o meu cozinheiro atrasa. Eu vou ficar lá de braço cruzado esperando ele chegar até começar a iniciar a comida. Então eu vou lá, eu sei que eu tenho um auxiliar mais desenrolado que ele consegue organizar isso. A gente busca esse auxiliar. Não, meu auxiliar não consegue, mas a gente já pede o auxiliar para colocar água para esquentar, o que for para cozinhar, coloca para cozinhar. Enquanto isso, eu tento puxar alguém para remanejar. A gente precisa sempre ter em mente uma saída. Então, por exemplo, se o meu cozinheiro falta, quem que eu vou chamar? Certo? Quais ferramentas de acompanhamento são importantes? Checklist do tempo, planilhas de cocção, painéis digitais quando disponíveis. Quando a gente fala de controle de perdas e sobras, a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Quais são eles? A gente tem aqui sobra limpa, alimento produzido não servido, ainda íntegro. Nós temos resto ingesta, alimento servido não consumido. Então, existe uma diferença quando nós falamos sobre este conceito, né? Porque ainda são muito confundidos. Vou trazer para vocês daqui a pouco algumas planilhas de referência, tá bom? Por que medir sobra? O que sobra no prato ou na panela é custo direto jogado fora. Como medir sobras? Pesagem diária, planilha simples. Simples, nome da preparação, tipo de serviço e, por fim, quantos quilos que sobrou. Camila, eu vou pesar tudo junto? Eu posso pegar arroz, feijão, carne, colocar tudo misturado e pesar? Não. Vocês vão separar e pesar separado. Comparação com consumo planejado. Exemplo real: 50 quilos de arroz planejado, 40 quilos consumido. 10 quilos sobraram. Eu tenho desperdício em quanto de reais? A gente precisa entender aqui que aqui nós estamos falando de arroz cozido. Então, o que eu preciso entender? Para eu fazer 10 quilos de arroz, eu usei quantos quilos de arroz? Certo? A mesma coisa aqui, exemplo real de resto e ingesta. Então, 500 refeições servidas, 80 quilos de alimentos sobram no prato. Índice de rejeição. Por que, que o meu cardápio está sendo rejeitado? Eu tive falha no cardápio? Eu tive excesso de produção? Parei até na gravação.
Eu tive excesso de produção, eu tive erro no cálculo de quantidade, por exemplo, era para planejar uma quantidade, eu planejei outra quantidade totalmente diferente. Quando a gente fala em falha de cardápio, sobre o que nós estamos falando, né? Trouxe alguns pontos aqui para vocês refletirem. Falha no cardápio significa quando o prato é aceito pelos comensais, quando o prato não é aceito pelos comensais. A sobra pode aparecer na forma de resto ingesta. O cliente deixa no prato ou até de sobra limpa. Ninguém quis servir, então sobra aquela quantidade aonde sobra nas cubas, né? E aí eu sempre falo o seguinte: a gente precisa ter um planejamento muito bem alinhado. Em quais sentidos? Gente, como que eu posso fazer esse planejamento? Como que a gente pode mapear da melhor forma possível? Eu já falei isso para vocês em uma das aulas. Se a gente tem um número de comensais e a gente está esperando passar, é a gente ter sempre ali o nosso cozinheiro de stand-by, não fazer tudo de uma vez, até a gente entender o consumo per capita daquele item, né? Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento, para que não haja sobra limpa e nem resto ingesta, certo? Então, causas comuns: preparações pouco atrativas, sabor, textura, aparência. Gente, chuchu é uma coisa que eu sei que não tem aceitação na minha UAM. O dia que eu vou fazer chuchu é o mesmo dia que eu vou fazer a quantidade de quilo que eu uso para fazer chuchu, é a mesma quantidade de quilo que eu uso para fazer cabutiá? A gente precisa entender isso. Eu não vou reduzir. Por quê? Porque não tem tanta aceitação. Giló, todo mundo come giló? Não. Então a gente precisa ter essa noção e conhecer também os nossos clientes, né? Pratos repetitivos ou monotonia de cardápio, desalinhamento com a cultura alimentar do público. Exemplo, servir peixe em uma obra onde o público prefere carne. É importante a gente conhecer o nosso público. Se eu sirvo para um público que trabalha em obra só uma comida mais leve, né? Sem muito carboidrato, tá certo? Não tá? E se eu sirvo pro escritório comidas mais pesadas, só carboidrato, tá certo? Não está? Então a gente precisa entender isso tudo. Um exemplo prático: em um refeitório de 300 pessoas, servir quiabo refogado pode gerar alto resto ingesta se o público não tiver hábito de consumo. É o que a gente acabou de falar. Se a comida volta no prato, não é sobra, é rejeição. Isso revela que precisamos ajustar o cardápio, o tempero ou o modo de preparo. Quando a gente fala em excesso de produção, o que significa? Significa que quando foi produzido mais do que era necessário para a demanda. Então, se eu precisasse de apenas 20 quilos de arroz e eu faço 40, vai sobrar. Eu tenho excesso de produção. Eu não acerto a minha gramatura de carne, eu não acerto a minha gramatura de salada. Excesso de produção. Quais são as principais causas disso? Falta de histórico de consumo analisado, não conhecer o meu público. Gente, isso acontece por não conhecer o público. Quando eu não conheço o meu público, eu vou ficar patinando, né? Até conseguir acertar. E isso é muito ruim, porque isso gera o quê? Custo para a empresa. Planejamento superestimado, produzir a mais por medo de faltar. Então a gente precisa ter ali um planejamento assim escalonado, né? Onde vou ensinar um cálculo para vocês que eu uso muito nos restaurantes universitários, comunitários. O que acontece? É assim, ó. Primeira coisa, entendam o consumo per capita de vocês. Uma cuba de arroz tem quantos quilos? Essa cuba serve quantas pessoas? Quanto tempo que dura essa cuba? Fazer a mesma coisa para todas as preparações.
Eu vou pegar uma planilha e mostrar para vocês também sobre isso. Fazer isso para todas as preparações. Por quê? Porque isso me respalda. Quando eu olho lá dentro do meu passo e eu vejo que eu tenho 3 cubas de arroz, e eu olho, passou até agora 300 pessoas, mas o total é 500, eu consigo fazer uma conta básica para saber se o meu arroz vai dar ou não, se eu preciso fazer mais ou não. O que acontece muitas vezes é que no desespero, no medo de faltar, a gente vai lá e faz. E aí a gente tem excesso de produção. Porque a gente produz a mais por medo de faltar. Comunicação falha entre cardápio e previsão real de comensais. Então, assim, não basta simplesmente eu olhar o quantitativo que passou no dia de ontem. Ótimo, ótimo fazer isso, mas não basta, porque eu preciso olhar o meu histórico mensal, o meu histórico semanal. Qual que é o meu histórico de número de refeições toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo? Pronto. Ontem foi domingo. Se eu baseio o número de refeições no quantitativo que passou ontem, vai dar ruim. Vocês concordam comigo que o mesmo movimento, dependendo do tipo de yuan, o movimento que teve ontem, dia de domingo, não é o mesmo movimento que vai ter hoje, segunda, né? Então, planejar 100 quilos de arroz, quando o histórico mostra que a média de consumo é 80, gera sobra limpa de 20 quilos. Produzir demais é gastar insumo, gás, energia e mão de obra em algo que não será aproveitado. Tá. Outro ponto importante é o erro no cálculo de quantidades. O que isso significa? Quando o fator de correção, vocês lembram do fator de correção, peso bruto dividido pelo peso líquido, que a gente fez o cálculo lá atrás, e rendimento, não foram aplicados corretamente. Ou quando a conversão de peso bruto para líquido falha. Quais são as causas comuns? Desconsiderar perdas de pré-preparo, casca, ossos, gordura. Vocês lembram lá o exemplo que nós demos sobre o frango e a carne ensopada, né? Não usar fichas técnicas atualizadas. Gente, a ficha técnica que eu usei há 5 anos atrás não é a mesma que eu vou utilizar agora. Usar médias inadequadas para públicos diferentes, mesma gramatura de adultos para criança. Isso aqui vai gerar o quê? Excesso de produção, certo? Exemplo prático para vocês. Comprar 50 quilos de frango inteiro e planejar como se todos os 50 quilos fossem para consumo. Na prática, só 38 quilos líquidos chegam ao prato. Se o cálculo é errado, a sobra não é só desperdício, mas também custo invisível que aumenta o CMV. Eu sempre falo para vocês, todas as vezes que alguém vir com essa historinha, porque essa carne está mais barata, vocês precisam acompanhar o rendimento e entender como que funciona, tá bom? Gente, falha no cardápio é igual a problema de aceitação. Excesso de produção é igual a problema de planejamento. Erro de cálculo é igual a problema técnico de gestão. A sobra fala. Ela conta se o erro foi de aceitação, de planejamento ou de cálculo. O papel do nutricionista, gestor, consultor é interpretar esses sinais e agir. Por que agir? Porque isso tem impacto financeiro. Cada 5% de sobra em um yuan pode significar milhares de reais perdidos por mês, tá? Quando a gente fala em indicadores, né, de rendimento, por que usar indicadores, Camila? O que não é medido não é gerenciar. Primeiro ponto, tá? Os principais indicadores de rendimento, pré-preparo e cocção, produtividade, refeições versus funcionários e índice de sobra. Exemplo de rendimento. Eu compro 10 quilos de cenoura, porém, após a limpeza, eu tenho 8 quilos líquido. O meu rendimento é 80%. Exemplo de produtividade. Eu tenho 6 funcionários e sirvo 600 refeições. O número de funcionários por refeições, o número de refeições por funcionário é de 100 refeições. E aí,
Eu tentei fazer um comparativo gráfico aqui, mas não deu certo. Mas vou falar para vocês, vocês vão entender. O AN A, rendimento médio 85%. O AN B, rendimento médio 70%. A diferença de 15% pode ser a margem de lucro da empresa. Por que dá diferença aqui se nós estamos falando dos mesmos tipos de preparação? Vários pontos. Como que está sendo a limpeza? Como que está sendo a cocção? Como que está sendo o rendimento? Tudo isso precisa ser analisado. Por isso que pessoas responsáveis que cuidam de mais de uma unidade, é importante sempre analisar os custos de todas elas, tá bom? Quando a gente fala em produtividade ideal por funcionário, vai depender muito do tipo de UAM, né? E referências médias, hospitalar, industrial, escolar. Nós temos literaturas que falam sobre isso. Um exemplo, tem uma literatura, salvo engano, ela fala que são 30 leitos por copeira, né? Mas aí tem todas as referências lá. Só que a gente precisa entender na prática qual que é a realidade da nossa unidade. Como que fica legal para a gente entregar um serviço de qualidade? Então, eu sempre falo, usem as referências, mas entendam qual que é a real necessidade da unidade de vocês, né? Outro ponto importante, como que eu posso usar indicadores na prática? O que eu vou fazer com esses indicadores? Gente, indicador não é sobre pegar as informações e engavetar, elas precisam ser discutidas e analisadas. Reuniões semanais com a equipe, ajuste no cardápio e produção, tomada de decisão em compra. Se eu analiso os meus indicadores todos os dias ou uma vez na semana que seja, eu consigo entender o que está tendo de gargalo ali. Por que reuniões semanais com a equipe? Tem o objetivo de transformar os números em conversa e ação. Como que nós vamos fazer? Apresente dados simples, rendimento, produtividade, sobras, use gráficos ou tabelas visuais. Exemplo, barras comparando o planejado versus consumido. Pergunte, o que pode ter causado essa sobra? Ou como podemos melhorar esse índice? Qual que é o benefício? Cria consciência coletiva e engajamento. E, gente, quando a gente levanta isso para os nossos colaboradores e nós permitimos que eles façam parte, é muito bom, porque acaba que eles acabam vestindo a camisa, né? Eles acabam vendo ali a importância, então a gente precisa engajar. Quando o cozinheiro entende que cada sobra é custo, ele se torna aliado no controle. Eu sempre falo o seguinte, comida é dinheiro. Toda vez que eu vejo comida indo pro lixo, e tem até um vídeo que mostra isso, quero trazer ele para vocês também, para mim é a mesma coisa que estar jogando rios de dinheiro no lixo. E isso não é bom, né? Outro ponto importante, ajuste no cardápio. O que isso significa? Indicadores que não ficam na planilha, eles devem orientar mudanças. Exemplos práticos. Resto ingesta, alto de salada. O que eu posso fazer? Reduzir a gramatura ou mudar o preparo. Sobras frequentes de arroz. O que eu posso fazer? Ajustar a quantidade planejada para menos. Alta aceitação de frango assado. Ampliar a oferta em dias estratégicos. Quais ferramentas que eu vou utilizar? Fichas técnicas atualizadas, previsão de consumo baseada em histórico. O cardápio não é fixo. Ele deve ser vivo e ajustado de acordo com a realidade da produção. Lógico que, assim, existem unidades que a gente não consegue alterar nosso cardápio com tanta frequência, mas lugares onde a gente consegue, a gente precisa trabalhar desta forma. Vou dar um exemplo para vocês. A sazonalidade. Gente, como que eu vou fazer o cardápio de um ano e pensar em sazonalidade? É impossível. Então, a gente precisa entender isso. O cardápio, ele não é fixo, ele deve ser vivo e ajustado de acordo com a realidade da produção. Tomada de decisão. Quando nós falamos em tomada de decisão, nós precisamos entender sobre indicadores de consumo e sobras que orientam as compras. Como eu disse para vocês, os indicadores, eles não são feitos para serem engavetados, né?
Eles vão nos ajudar de alguma forma. E aqui está um ponto: nos orientar com as compras. Evitam estoque parado, que gera vencimento e desperdício. Garantem que os insumos estejam alinhados ao cardápio e aceitação. Um exemplo prático: se a carne ensopada rende menos e tem rejeição maior, comprar menos dela e direcionar mais recursos para opções mais aceitas. Se o rendimento médio do tomate caiu, tem mais perdas, né? Negociar com o fornecedor ou ajustar a ficha técnica. Isso conecta diretamente produção, estoque e financeiro. Compras sem indicadores são achismos. Compras com indicadores são estratégia. Vamos aqui para a sequência. Indicador, reunião, ajuste no cardápio, produção, decisão de compra, novo indicador. Indicador não é para ficar na gaveta, acabei de falar isso para vocês. Ele só tem valor quando gera decisão prática na UAM. Aqui eu trouxe uma apresentação de atividade para vocês, né? Então, frango inteiro, 5 quilos, após limpo eu tenho 3,8. O meu rendimento foi de 76%. E o meu fator de correção, 1,32. O custo da minha compra foi R$10, certo? E o custo líquido do quilo foi 10,52. São 15 porções. O meu custo por porção foi R$2,67. Resultado final, né, em tabela, aqui seria aquela sequência de tabela. A gente teria o ingrediente, o peso bruto, peso líquido, porcentagem de rendimento, fator de correção, custo do quilo e custo da porção. Perceba como o cálculo mostra o impacto direto da perda no custo final, tá? Quando a gente fala em gestão em tempo real, a gente está falando de ação imediata. Quando a gente fala de sobras e perdas, nós estamos falando de custo invisível. Quando nós falamos de indicadores, nós estamos falando de tomada de decisão. O que você não mede, você não controla. O que não controla, você não melhora, né? E aí, a gente agora pensa aqui o quê? Que a gente está indo de cálculos e indicadores para gestão de pessoas e melhoria contínua, tá? Então, o nutricionista que acompanha, mede e analisa em tempo real se torna indispensável para o ano. Quando a gente fala aqui em gestão em tempo real, a gente fala da ação imediata, reforçando para vocês. Não basta planejar ou analisar depois. O nutricionista precisa acompanhar o que está acontecendo no momento da produção. Então, é de fato acompanhar a produção. Se a cocção do arroz está atrasada e o nutricionista percebe às 10h30, ele redistribuiu a equipe para acelerar, evitando atraso no almoço. A diferença é 11 horas você estar lá para abrir a rampa e cadê o arroz, né? A diferença entre um nutricionista executor e um gestor é a capacidade de agir rápido, corrigindo falhas antes que virem problemas. Quem atua em tempo real não apaga incêndios. Depois, evita que eles comecem. Porque quando eu falo de sobras e perdas, é um custo invisível. Muitas vezes o financeiro não enxerga essas perdas no extrato, mas elas corroem a margem de lucro. Exemplo prático: 5% de arroz, de sobra limpa em arroz, em uma UAM de 1.000 refeições por dia, né? É igual a 50 quilos de arroz mês. Perda de centenas de reais. Resto em ingesta alto, problema de aceitação, custo desperdiçado em alimentos, gás, mão de obra. Sobra não é só comida, é dinheiro jogado fora. Cada concha de comida que volta na panela ou no prato é uma nota de dinheiro indo para o lixo. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vê o dinheiro indo embora, ali a mesma coisa, vê a comida, né, indo embora, ali a mesma coisa estava indo o dinheiro?
Indicadores é igual a tomada de decisão. Por quê? Medir não é burocracia, é dar base para decisões inteligentes. Um exemplo prático: índice de produtividade baixo. O que eu vou fazer? Redistribuir funções ou capacitar a equipe. Alto resto ingesta em determinado prato. O que eu vou fazer? Revisar cardápio ou forma de preparo. Rendimento baixo. O que eu vou fazer? Renegociar com o fornecedor ou trocar insumo. Ah, eu estou comprando um filé de peito de frango que vem congelado, mas ele está tendo um degelo de 35%. Fornecedor. Ah, eu tenho um fornecedor que perde 18%. Por que eu não vou trocar? Aí é o momento da gente fazer cálculo. Um é 50 centavos mais caro e ele vai por cotação. Mas eu preciso entender e mostrar que aquele que está perdendo 35% a mais, ele está saindo mais caro. E aí é o que a gente chama de custo oculto. Gente, o indicador, ele só tem valor se ele for usado para mudar a prática. Quem olha apenas o número, vê dado. Quem age sobre ele gera resultado. Então, quando a gente fala de ação imediata, nós vamos para redução de perdas e decisão baseada em indicador. A gestão operacional, ela não é sobre controlar planilhas, é sobre transformar dados em ação no dia a dia da cozinha, tá? E eu quero agradecer vocês mais uma vez e falar que nós temos aqui planilhas para vocês poderem utilizar. Inclusive, tem a planilha de resto ingesta, que eu vou deixar ela disponível para vocês, e a planilha de indicadores. Então, é muito importante que vocês façam o uso, tá? Deixa eu só abrir a planilha de resto ingesta aqui. Só um minutinho. Olha só, essa aqui é a planilha de RI. Então, se a gente preenche mês a mês, aqui, né? Número de refeições que eu servi, isso aqui vai me dar o cálculo, certo? E aqui eu tenho per capita. Na verdade, aqui, ó, 1.000 refeições e aqui a quantidade em quilos que eu perdi. Então, deu 20 gramas de desperdício por pessoa, certo? O que é tolerável segundo a literatura. A gente colocou aqui, ó, meta 20 gramas conforme proposto na literatura de Meson, certo? Então, é importante a gente poder analisar isso tudo, né? Para não termos nenhum tipo de problema. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado e até a próxima.